Amados no Senhor, Ejipang exame. Ah, esse dia estou entrando muito cedo, sabe? Entrar cedo para terminar cedo. Entrar cedo. Ah, ontem entrei 20h30, né? Ainda terminamos, parece 2 horas, ok? Ontem demorou muito. Estava a ouvir aí o louvor que a dona Arlete, Arlete não, Dona Clemente, muito forte o louvor. Não é brincadeira, não. Ciência mesmo veio simplificar as coisas, pô. Para tirar uma música feita no passado é trabalho grande. É? Para ter um produto feito. Hoje, agora, você deixa já o IA para fazer. As pessoas estão a dizer que os cientistas, não, então, está lá, os técnicos, sei lá, estão a dizer que o IA vai destruir o mundo. Não está a ver a guerra aí do bem da, quer o do Iraque, do Irão, como da Ucrânia. É, já não tem mais aquele de usar aí, porque ah, balas muito caras. Nada. A Ucrânia está a usar assim até artesanal, feito assim em casa. Uma grande bomba. Vai destruir um comboio, vai destruir um prédio. Só custa só umas centenas, $500 ou 200. É suficiente. Até os americanos se renderam e disseram, não adianta. É? Isso é o IA que faz isso. O IA leva a bomba, até no quarto vai entrar. Vocês viram aquela bomba que foi matar aí o chefe do quem? Dos, dos Hamas. É? A bomba entrou dentro de casa. Olha, eu tava a rir. É? Parece um brinquedo. Ela até pegou no pau, como já tinha lhe atingido. Começou a tirar pedras, né? Sei lá se é pedra ou o que, madeira. Esses Hamas são frustrados, pá. É? Estás a ver o quê? Isso tudo é o IA que está a fazer isso. Aquilo que seria para o benefício, agora é para a destruição. Tá mal. Esse negócio aí, porque é colocar homens no ar para irem, não sei o quê. Daqui a pouco já vai desaparecer. Tudo vai ser aviões não tripulados. Drones, graças a Deus. Mas Daniel já falou desses dias, pá, que a ciência iria se multiplicar e os homens andariam de um lado para o outro.
É, estamos a caminhar para o tempo do fim. Sem sombra de dúvidas. O tempo está no fim. Já não é o tempo está cumprido. O tempo está no fim. Não é brincadeira, não. Ah, ouvi um louvor aqui muito, muito, muito bonito. Quando eu chorar. Gaspar, estou a esperar a resposta da tua mulher. Se posso já fazer ouvir ou ainda devo esperar. Isso aqui então é propriedade dele. Ele só me enviou para eu ouvir. Então estou a esperar. Posso, né? Oh, já devia meter no grupo. Eu vou vos fazer ouvir um louvor aqui. Ó. Muito forte. Já era tempo, sabe, né? Somos uma grande igreja. Então, graças a Deus, eu disse já era tempo de ter muitos louvores da igreja. O tempo. Nós estamos agora no quê? No solo, é? É Mestre, verdade, né, Marcelo? Fala aí. já tem um louvor, posso colocar? Pode sim. Na história da humanidade, tu sempre estiveste aqui. Mesmo quando o homem não via, tua voz nunca deixou de existir. Falaste pelos profetas, mostraste teu poder e tua luz, e deixaste uma promessa eterna antes de subir naquela cruz. Eu voltarei, tu disseste, não vos deixarei órfãos jamais. E o céu guardou um mistério que agora se revela entre nós. A verdade é que Elias é Deus. O que subiu foi o mesmo que desceu. O Espírito Santo está aqui, habitando entre nós outra vez. Elias veio restaurar, consumar todas as coisas. O tempo está cumprido, o reino chegou até nós.
até nós. Amém, mestre. Entraram os corvos da Noruega, o quê? Estão virar os corvos da Noruega. É muito forte, amém? Tem muita unção. Todos os louvores que a igreja está a fazer são muito fortes. É incrível. Agora ponha o quem? O de Coca-Cola, o Leão de Coca-Cola e põe também o do quem? Tens aí do quem, né? Do Osmani, tens? Sim, mestre. Vou procurar. Mas, mano, se está aí, manda já direto para não procurar mais. Enquanto você está a procurar, ponha o primeiro, o Leão de Coca-Cola. Já era tempo, sabe? Mas tudo coopera. O tempo é esse. Mestre, o Leão de Macocola tem o Evandro cantando, pode ser, né? Não, quero mesmo original. Ok. Também quem tiver É, pode me mandar, por favor. Esse eu acho que eu não tenho mais. é rápido aqui. Já vais receber aí. Oh, aleluia. Nada. Muito forte. O mistério foi desvendado. O enigma. Tá aí. Gaspar mandou nos ministros de Cristo. Sim, mestre, já tem. Ele é o dono do mundo. Elias, o profeta está aqui. De Mococola vem a luz do céu. Nas terras de Angola o sol brilhou. O Espírito Santo ali pousou. Elias chegou, trazendo a unção, com o poder da libertação. Céus se abrem, a terra canta, a glória do Eterno levanta. O Rei dos Reis lhe deu poder. Elias veio pra vencer. Elias de Mococola está em Angola, dono do mundo, glória que consola. Fogo divino brilha em seu olhar. O profeta do Eterno veio reinar. As águas dançam, a terra sorri. A voz do Altíssimo ecoa aqui. Com passo firme, coração fiel. Elias governa com poder do céu. Céu responde, aleluia. Terra vibra, glória. A luz desceu sobre Sião. Elias reina com paixão. Elias de Mococola está em Angola, dono do mundo, glória que consola. Fogo divino brilha em seu olhar. O profeta do Eterno veio reinar. Veio reinar. Veio reinar. O mundo é do Senhor, e Elias é seu mensageiro de amor, com sabedoria, justiça e poder. Ele veio para restaurar e vencer. Elias, o profeta, brilha em Angola, o mundo inteiro proclamará. Do céu vem luz, da terra louvor. Elias reina com poder.
Glória a Deus, mestre. O próximo, mestre. Põe o próximo, é? Detetor de bruxos, assim foi chamado o leão de Macocola. Decreta, e está decretado, Elias está na área. A cachorrada acabou na terra. Um passo, dois passos, o poder aumentou. Sinta o pavor dele. Trevas caindo por terra. Não suportaram pressão, pois caiu a explosão. Queima, queima. Queima, queima. Eu bem vaidoso, com meu mata-bruxo no peito, no peito. Queima, queima. Queima, queima. Eu bem vaidoso, com meu mata-bruxo no peito, no peito. Detetor de bruxos, assim o chamávamos, o leão de Macocola. Decreta, e está decretado, Elias está na área. A cachorrada acabou na terra. Um passo, dois passos, o poder aumentou. Senti o medo dele. Trevas caindo por terra. Não suportaram a pressão, pois caiu a explosão. Queima, queima. Queima, queima. Eu bem vaidoso, com meu mata-bruxo no peito, no peito. Queima, queima. Queima, queima. Eu bem vaidoso, com meu mata-bruxo no peito, no peito. Mata-bruxo é um algo, mata-bruxo puro tesouro. Quem não vai usar no peito, no peito. Mata-bruxo é um algo, mata-bruxo puro tesouro. Quem não vai usar no peito, no peito. Tá ligado? São os três só, né? Ou tem mais outro? Eu acho que só são as três bengas. Tá bom, então, muito forte. Ainda na senda do poder, da morte e do inferno. Quem esteve aqui no Facebook, eu falei e agora eu volto a falar. Disse Jesus aos seus discípulos, e não aos alheios, aos céus, no capítulo 12 de Lucas, começando no versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. É muito forte, né?
matam o corpo e não tem mais nada a fazer. Ou não pode mais fazer outra coisa. Assim são eles. Assim são os homens. Mas Jesus disse: eu vou vos mostrar a quem vocês devem temer. Ele disse: temem aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno? Sim, vos digo, a este temei. Mas essa palavra é para os quais? Para os filhos. Será que voltarei a falar quem são os filhos? Sabe por que eu tenho que insistir muito no tocante aos filhos, ou então aos alheios e aos seus? Porque o mundo foi contaminado. A religião falsa contaminou o universo com a mentira de falsos filhos de Deus, falsos salvos, falsa salvação. Morreu um grande marabu da Igreja Católica, né? Foi enterrado hoje, parece. Mas em todas as missas falaram que combateu um bom combate, guardou a fé, venceu o mundo e agora já está a receber a coroa lá no céu. Até quem lhe conheceu como um adúltero, fornicador, mentiroso, assassino, vai falar a mesma coisa nesta hora. Porque a religião ensinou assim. A mãe ensinou assim, as filhas aprenderam com a sua mãe, também ensinaram assim. Por isso, eles também tomariam essa palavra e como outras palavras e fariam dela como palavra deles. Ou então, creriam nesta palavra, estariam firmados nesta palavra, como que não precisam temer aquele que mata e não sabe onde colocar a alma. Mas vocês devem temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Eles também falam isso. Estou a falar os que creem em Jesus. Para não falar em outras religiões que também têm as suas doutrinas e têm a sua forma, como os muçulmanos, que têm promessa de 100 virgens. Tudo isso. Mas não estou a falar que não vou falar dos muçulmanos, vou falar do cristianismo, da igreja, que era a prostituta mãe de 1726 anos. Calma aí. Veja só, por exemplo, nos vossos dias aconteceu algo inédito. Mas, porém, tudo que acontece no espírito, se não tiver manifestação física, as pessoas não acreditam. Ainda que houver manifestações físicas, o diabo vai atacar. Já viste alguém que, depois de uma pessoa ressuscitar, ele vai usar outra teoria? Não, ele é assim, o incrédulo, né? Não, ele só tinha desmaiado. Por isso Jesus deixou Lázaro 4 dias. Se fosse no segundo dia, os sacerdotes do povo, ou então os príncipes do povo, iam dizer: houve um desmaio. Alguém poderá trazer uma teoria. Eu conheci alguém também que desmaiou 24 horas, mas depois ressuscitou. 4 dias. Aí é para se render. Se vergaram, porque a própria irmã disse que o corpo já estava podre, que não dava. Ouviram? Então, Jesus disse aos seus, aqueles que temem o seu nome, para não temerem os homens. Que os homens podem matar. Podem. Sabe por que podem? Na vida daqueles que amam a Deus, tem que lhes dar poder. É muito forte, né?
Eles podem matar o corpo. Para quem pode, isso mostra que ainda tem uma condição. Quer dizer que o poder no absoluto para matar qualquer um é um poder limitado. Limitado no sentido que alguém que lhe dá esse poder, ou então que tem todo o poder. Por isso Jesus disse, ele me dá todo o poder. Estão entendendo, né? Só Deus tem todo o poder. Satanás não tem todo o poder. Na religião explicam bem isso aí. Olha o que aprendi da religião católica. Deus é todo poderoso. Satanás é poderoso. Por isso, uma oração na igreja católica é assim. Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é da católica sabe. Senhor Deus, não sei o que, Todo-Poderoso. E depois vai acrescentando aí não sei o quê. Sim, e Ele mesmo Todo-Poderoso. Porque tem todo o poder. Então, para alguém, não importa se é homem, se é demônio, se é diabo, se é anjo, para matar alguém que ama a Deus, ele é o corpo, não é alma não. Porque tem a morte do corpo e tem a morte da alma. Para matar o corpo, o homem material que ama a Deus, tem que receber ordem, ou então poder. Então, estão limitados. As pessoas estão muito espantadas comigo. Por que esse homem é muito corajoso? Não tem medo. As pessoas estão a dizer, essa coragem não é da terra. O falecido velho Mário Bento, antes de morrer, ele me chamou. Já contei aqui. E ele me perguntou onde eu tinha encontrado aquela coragem. Se por que eu não tinha medo. Na verdade, ele não estava espantado. Estava a me atacar com medo. Porque falou isso e depois acrescentou. Você não sabe que esses têm poder para matar? Eles matam. Eles têm o poder para matar. Eles mandam, eles matam. Fazem o que eles quiserem. São esses que você está a afrontar. Bom, ele próprio se contradiu. Como o diabo se contradia sempre, né? Ele, primeiro, parece que me elogiou, questionando, claro. Onde é que encontraste essa coragem que você não tem medo? Depois vem, faz ataque, me dizer, mostrando que para não fazer isso, porque podem me matar. Tu mesmo já falaste que onde eu encontrei essa coragem e estás a me dizer que eles matam. Ok? Hoje, todo mundo está espantado. Os que estavam adormecidos acordaram. Os revus, todos acordaram. Estão a fazer até comparações. Nós, quando a gente, até com limitações, você treme, você mora, muda de casa, procura tudo para fugir, e não sei o quê, para emigrar. O homem fala, volta a falar e ainda desafia. Ainda não somente afronta, desafia. E diz que se vocês são alguma coisa, hoje me matam. Venham me buscar, venham me assassinar. E nada. Isso tudo criou um espanto na Terra. Mas eles não sabem. E no meio deles também tem cristãos. Os que dizem ser filhos de Deus. Então a letra, afinal de contas, mata. Então a palavra de Deus é verdade. Que a letra mata. Eles creem nisso. Eles leem. Eles pregam isso. Eles pregam para não temer aquele que pode matar o corpo e sem saber onde colocar a alma. E eu vou vos mostrar quem deveis temer, que mata o corpo e lança a alma no inferno. Eles sabem, pregam isso, usam esses versículos para os bois dormir, conversa e tal. Citam isso como poesias, teatros. Eles fazem, todos já estão a falar isso. Mas estão espantados.
estão espantados. Totalmente espantados. Mas qual é o segredo? É o que está escrito aqui. Digo-vos, amigos, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. E eu vou vos mostrar quem deveis temer. Aquele que mata e depois lança no inferno. E nós sabemos que o inferno é um lugar espiritual. A carne no inferno, ele nem vai chegar. O corpo, aliás, é bárbaro, vai se desfazer. É mais quente o inferno do que o sol. Então, é a alma, que é espírito, que suporta o fogo. Não é que não geme, mas tem uma existência eterna. Não é vida eterna. Para quem não alcançou vida eterna, existência eterna. Está a entender? Mas isso é para os filhos de Deus. Conhecendo o homem. Por isso Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Jesus disse, eu sei de onde eu estou a vir, de onde eu estou a ir. Se eu disser que não conheço o Pai, estaria a ser mentirosos com vocês. Eu conheço. Dele eu estou a vir, dele eu sou. Alguém a falar com uma convicção muito grande. Então, conhecendo a Deus, você faz parte de todas as promessas. Até desta, dizem que o maior medo que existe no homem é o medo de morrer. E é verdade. Morrer é o medo maior que existe. Se você na Bíblia vai encontrar que Jesus Cristo veio libertar aqueles que todos os dias, então em toda a sua vida, tiveram medo de morrer, estavam com medo da morte. E quem é que não tinha medo da morte? Todos tinham. Ok? E o que eles temiam, lhes acontecia. Por quê? Porque a morte reinou desde Adão até Moisés. Ninguém escapou da morte. Ninguém. E não estou a falar morte do corpo, que também hoje alcança os filhos de Deus, como o próprio Jesus disse. Mas estou a falar a morte espiritual, que é da alma, que é a condenação eterna, o inferno. Ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu. E acabou. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Esses todos quais? Desde Adão até Moisés. Agora que veio Jesus de Nazaré, que foi cercado pelas ânsias da morte, e venceu a morte, e venceu o inferno. Aquele que for vencido, torna escravo ou servo daquele que o venceu. Então, a morte é serva de Jesus. O inferno é servo de Jesus. E aquele que for vencido é despojado. Por isso Jesus despojou o inferno. Quando ele foi lá no inferno, despojou o inferno, porque ele venceu. Se ele não lhe vencesse, ia despojar como? Nem sairia. O que é se despojar? Ele levou os que estavam lá, que todos os dias tinham medo de morrer, e foram no inferno. E os levou. Porque a morte deixou de reinar a partir de Jesus Cristo. Então, aquele que está em Cristo Jesus, a morte não tem poder sobre ele. E também o pecado. Aleluia. As pessoas não entenderam isso. Eu não estou a falar aquele medo que é natural. Já falei várias vezes aqui. Se você tem carne, você tem emoções. Se você tem emoções, você tem sentimentos. Se você tem sentimentos, também você tem paixões. Isso tudo está no homem. Então, o medo é um sentimento. Alguém sente. Mas tem um medo
que deixa de ser sentimento, que é a natureza, por causa do pecado, por causa da morte, hein? O que não é o medo dos pecadores é aquele, você sente e você vence. Você sente e você vence. Por isso a Bíblia diz, esforça-te. Você sente, se esforça e recebe fortaleza. E você vence. Mas o pecador, todos os dias da sua vida, está com medo de morrer. E o medo não vai lhe livrar da morte. É isso que João falou. Vocês estão com medo de morrer? Querem fugir à morte? Vocês não vão escapar, não. É? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Tinha medo de morrer. A ira de Deus termina no inferno. Eles estavam a fugir do inferno. E João lhes falou, vão fugir do inferno como? Jesus repetiu as mesmas palavras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Se vocês não querem andar, querer seguir aquele que vai vencer a morte do inferno. Que vai, estou a falar, quando Jesus estava aqui, ainda não tinha vencido nem a morte no inferno. Mas ele estava lhes garantindo, viu? As pessoas estão muito espantadas com a convicção que eu falo dos meus projetos futuros. Hein? Jesus já falava que ele iria vencer a morte, que ele venceria o inferno, sem ainda vencer. E fez isso. Por isso se espantavam, mas esse miúdo aqui, esse miúdo fala à toa, e não sei o quê. Até a mim também me falam assim. Eu recebi um grupo de membros da igreja, que é de irmãs que teriam vindo na Pentecostal. Como também eles vieram com a intenção de me deixar cair. Aquelas prostitutas gospel pentecostais. Então, e eu comecei a lhes mandar umas indiretas nas minhas mensagens. Eu mando indiretas, então. Eu sabia que essa turma toda aí, eles vieram para fazer sexo. Querem me deixar cair. Então, comecei a lhes mandar indireta. Eu não caio. Eu não caio. Eu não caio. Então, eles depois ficaram chateadas, se congregaram e disseram, como é que um homem vai falar isso? Isso é orgulho. O homem é fraco. A Bíblia diz que a carne... Aquelas palavras todas do religioso pentecostal. A carne é fraca. Seu espírito não sei o quê. Todos pecaram. Aí, porque, como é que ele vai falar isso? Ele quem? Para dizer isso? Não, isso é orgulho, isso é orgulho. Me falaram, as pessoas estão escandalizadas. Voltei a falar. Eu não peco. Eu dormo com uma mulher, não vou lhe tocar. Ainda falei. E não pense que estou doente, não. Para não te confundir, estou mesmo em dia. Mas o temor é maior do que qualquer coisa. Escandalizadas. E quando chegou a hora, começaram a ir. E eu depois gritei, não lhes avisei? E agora? Ah? Não me aguentaram. Claro. Porque as pessoas não podem compreender. Quando a pessoa bebeu, é isso que Paulo era. Paulo falava com tamanha convicção que você não pode imaginar. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, tudo posso naquele que me fortalece. Quem vai nos separar do amor de Deus que está no seu Filho? Porventura, a profundidade que é o inferno. Ouviu? É alguém que viu, que experimentou esse cristianismo superficial. É que leva as pessoas a serem como se fossem os pardais que andam em companhia. Ou então as Marias que vão com as outras. Esses não conhecem a Deus. E quando aparece a verdade, viu como eles estão se levantando? Esses todos, talvez só dessa vez, né? Que entraram até os não cristãos. Uma vez passada, todos eram cristãos. Porque a Igreja Católica, esse ataque da Igreja Católica, a primeira é dos protestantes. Os protestantes têm uma identidade e tal, e vocês sabem. Agora a católica é multifacético, quer dizer que você não vai lá, mas você é da católica. Todos os famosos são da católica, Cristiano Ronaldo, e não sei quando marca golo, faz assim, o Messi, tudo, nunca foi na igreja, nunca nem sabe, não, mas ele faz assim, ele beija, tem crucifixo, todos. Talvez só no mundo asiático é onde não tem isso. Senão todo mundo ocidentalizado, quer América, a Europa, África, todos são católicos que não são cristãos.
ou que não vão na igreja. Então, por isso você vê que desta vez todos entraram em ação, não somente cristãos, cristãos até famosos que não têm nada a ver, ateus e tudo, políticos. Estão a entender? Se levantaram contra a verdade. Por quê? Porque a verdade lhes incomoda. Porque eles querem um cristianismo que tolera, que não digo até que tolera, que tem a ver também, um cristianismo que consola os pecadores, um cristianismo que fortalece o pecado, um cristianismo que anima os pecadores com falsas promessas, a chamada vã esperança. Então, mas eles também viram a minha convicção, viram a minha bravura. Em nada reduzimos. Por quê? Porque eu sei em quem tenho que. Eu sei quem sou eu. E onde eu estou aí. Onde eu estou a sair. Isso é que é o cristianismo. Por isso Jesus estava a falar aos filhos que não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e sem mais nada, sem fazer mais nada. Mas vou vos mostrar um. Esse mata e lança no inferno. Ou então mata o corpo e mata a alma. E só um pode fazer isso. E este um, para fazer isso, teve que tomar o poder. Vê só, por exemplo, o que é que Jesus falou aqui. Eu vou vos mostrar alguém que tem poder para fazer isso. Para ter poder, isto é, poder sobre a morte, porque ele venceu a morte. Para ter poder sobre o inferno, porque ele venceu o inferno. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele resgatou. Você, para resgatar algo do teu inimigo, você tem que lhe vencer. Não é isso que Jesus falou. Ninguém pode entrar na casa do valente e poder repartir os seus bens se primeiro não vencer o valente. Enquanto o valente está armado, ele vai assegurar tudo que é seu. Mas se alguém ou um outro vier maior que ele lhe vencer, vai lhe tirar as armas que ele confiava e vai repartir o seu despojo. É isso que Jesus fez. Tirou as armas, que é a morte e o inferno. Venceu. Assim só ele é que decide. Por isso, se Satanás coloca alguém no inferno, Jesus, se quiser, vai lhe buscar. Se Satanás mata alguém, estou a falar Satanás que é o pai deles. Mas Jesus é que falou homem. Jesus lhe ressuscita. Mas se Jesus mata, ninguém pode ressuscitar. Se Jesus prende, ninguém pode libertar. Pois está escrito, a porta que ele abrir, ninguém pode fechar. E a porta que ele fechar, ninguém pode abrir. Os filhos de Deus precisam ter conhecimento. Porque se o filho de Deus não tiver conhecimento, vai sofrer. E o Paulo fala disso. Que enquanto o herdeiro é menino, ele será igual a um escravo. E vai viver debaixo de tutores e curadores. Até o tempo que ele despertar. Para tomar a sua herança. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ouviu? Eles estavam a pensar que eu era mais um outro falso profeta no meio deles para ameaçarem e não sei o quê. Tem uns que falaram que ele daqui a pouco vai gravar um vídeo a pedir perdão. Eu respondi aqui, né? Vocês afinal não me conhecem. Ah, então vocês me conheceram tarde. Ei, tinham que vir aqui. Para perguntar aqui ao povo da Eastern como eu dizer, pedir quê? Ai, eles estão pensando que eu sou como os tais revusos, não sei quem, os políticos e não sei o que, religiosos, pastores emocionados que afrontaram e depois que lhe ameaçaram, ela gravou um vídeo, lhe mandaram até, eles fazem assim para te humilhar. Grava a pedir perdão e vamos te deixar. Ainda se vão te matar. Não penso que vão te deixar, não. Ok? Então, sei que o poder está só com um. Quero para matar, quero para condenar. E por que temeria aquele que não tem poder nem para matar, se não lhe darem esse poder? Não é isso que Jesus falou a quem? A Pilatos? Nenhum poder, viu? Na defesa do Evangelho. Já no princípio vos falei, defender o Evangelho é isso, é viver o Evangelho.
Olha como Jesus defendeu a verdade. Eu tenho poder para te matar e tenho poder para te soltar. Esse é um pecador que está falando. Jesus falou, você qual poder que você tem? Poder para quê? Onde é que você encontrou esse poder, afinal de contas? Só poderás me matar se aquele que me enviou te ordenar. Só poderás me soltar se te darem esse poder no meu Pai. Olha, Pilatos estava tonto. Mas que homem é esse, então? Essa boca não fecha. Não para de... Até mesmo preso. Não, eu creio que foi na mulher dele. Nunca vi um rapaz como... É terrível. É como? Meu marido. Me repreendeu. Eu lhe disse, eu posso te salvar e posso te condenar a dizer que você não é nada. Você não tem nenhum poder de fazer isso. E assim, eu sei em quem tem crido. Agora estão a entender, né? Eu vos falei, vou vos mostrar Deus. A cada detalhe, vocês vão dizendo, agora estamos a compreender quando Ele nos falava, vamos mostrar Deus. Ok? Por isso a Bíblia diz que, e eles o venceram pelo sangue, pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Não amaram as suas vidas até a morte. Isto é, quando eles morreram no corpo, é porque aquele que tem todo o poder lhes entregou para morrerem. Não é no espírito, não é alma, corpo. Aquele que tem, eles sabiam que se vão nos matar, todos os cristãos sabiam. Não é esses cristãos aqui da minha tigela. Esses falsos. Os cristãos do primeiro século, segundo e terceiro. Eles sabiam que se está decretado para nos matar, é porque o nosso Pai, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que venceu a morte e o inferno, nos entregou para nos matarem, só os corpos, e não poderão fazer mais nada. As nossas almas estão salvas desde o dia que fomos libertos do pecado. Eles não têm poder sobre as nossas almas. Eles sabiam disso. E por isso não temiam. Quando eles faziam pergunta, eles ficavam espantados, mas vocês não têm medo, vocês em vez de chorarem, vocês em vez de não sei de quem implorarem favor, vocês ainda estão não sei quem. Porque eles sabiam que se acontecesse, é porque Deus disse aconteça. Se Deus disser que não aconteça, até na última da hora, poderão baixar as armas e poderão lhes soltar. Paulo, ele escreve, ele disse que teria sido, uma vez foi atribulado de tal maneira. A tribulação era tão grande que já não tinha mais esperança na vida terrena. Já estava só a esperar entrar no céu. Sabe por quê? Porque já tinha sido condenado à morte. Faltava só já para ser executado. Mas Deus mudou a sentença. Veja só, não temeu. Em outras palavras, bom, como já me condenaram à morte, é porque o meu Senhor liberou para morrer. Significa que o tempo chegou ao fim. Não tem problema. Minha alma não. Eles não vão tocar. Que coisa linda. Isso é o verdadeiro cristianismo. Minha alma não. Eles não vão tocar. A minha alma pertence ao meu Senhor. O meu corpo também pertence ao meu Senhor. O meu corpo nesse momento vai ficar, porque todo crente deve saber essas coisas. O meu corpo vai ficar e depois vai ressuscitar. Não é que eles tenham poder sobre o meu corpo. Está selado. Vai ficar também. Nenhum bruxo vai tocar no meu corpo. Mas como ele vai ficar, então eles vão matar mesmo ele. Ou com tiro, sei lá, se vão queimar e tal. Não importa qual é a forma de morte. Mas minha alma não. Por isso, para além dessa tentativa, ou então dessa condenação da morte, chama-se que pena de morte, que depois foi rasgada a pena. Ele já estava a esperar já subir no céu. Não tinha mais esperança da vida terrena. Mas ainda assim, Jesus veio e rasgou o decreto da morte, ou então a condenação. Porque o único que pode fazer isso, e tem poder, porque ele venceu a morte e o inferno, e tem autoridade sobre ele. Ah, que coisa linda. Agora veja, quando agora o próprio Deus é que lhe fala. Eu tenho a certeza que Paulo
ele questionava em oração, mas Deus não me revelou nada. Vão me matar? Eu tenho muita revelação, Deus me fala tudo. Não, tudo silencioso. Mas ainda assim, não negou, não duvidou, não murmurou. Então se entregou. Não tem problema, não. Com ou sem revelação, se acontecer, e já vai acontecer, porque já está determinado pelo rei ou pelo tribunal. O mais importante é que minha alma está salva. Agora veja quando já veio acontecer mesmo. Deus lhe revela. Não sei por que estou a falar da morte. Porque a morte precisa ser desafiada. Mas para desafiar a morte, você tem que estar em Cristo Jesus. E o próprio Espírito Santo disse assim: olha, prepara-te que agora serás oferecido como a expressão do sacrifício. Ou serás executado. O teu sangue será derramado. Deus é que falou a Paulo: agora serás morto. E a morte vai ser dura. Vai ser assassinado, ok? E Paulo pega na caneta e escreveu a última carta ao seu discípulo, Timóteo. E ele disse que o Senhor já me avisou que serei oferecido como a expressão do sacrifício. O tempo da minha partida já chegou. Por isso, eu fiz um bom combate, eu guardei a fé. Agora venci, terminei a minha missão. A minha coroa também está a ser preparada. E também consolou não somente a Timóteo e outros, não somente para mim, e para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, ou então a sua vinda. E acabou. Aquilo por Deus é que falou, aconteceu. Mas olha, o homem está aí, alguém que vai morrer está a despedir. E com alegria, não é questão. Há uns que estão a despedir, mas a chorar. Nunca vi carta de alguém, um deprimido que vai morrer, que vai se suicidar. Porque também está possesso. Senão não há condições de fazer isso em Age, é como mais ou menos uma operação. Abrir a barriga em Age. Ele está possesso, o demônio está na mente, todas as suas faculdades mentais foram tomadas. Morrer é a paixão que ele sente, não é ele, mas é a intuição, ou então a pressão dos demônios, e vai escrever e começa a lamentar. Lamento, lamento, não sei o quê, pelo sofrimento que eu vou vos trazer. Lamento, cuide do meu filho, não sei o quê, não fazem confusão. Quando ele se atirar, ou você pensa que vai continuar a dizer lamento? Vai querer implorar pelo seu corpo. Por favor, não, não, eu quero voltar, não, não, voltar mais. Você destruiu o corpo. Vai voltar mais aonde? Se já morresse. Mas antes estava aí a pensar que a morte era doce. Por causa de querer fugir da depressão, escolhe a morte. Tem um miúdo mesmo aqui também. Dá mesmo ele a me ouvir. Até já nem lhe ligo mais. Me manda mensagem no off. Acho que já não vou aguentar mais. Acho que vou desistir. Eu só lhe olho. Não lhe falo mais nada. Acho que vou desistir. Acho que não vou suportar mais. Eu já falei tudo há muito tempo. Vou falar que vai. Achas que não aguenta? Depois você vai ver o que a vida ele traz. Vida sem vida. Como viver a vida? A vida. Se não tenho motivos, melhor. Eu preciso de você aqui comigo. Ouviram? Então, não tem mais, mas aos quais já nasceste de novo? Já amas o Senhor? Fois o pecado? É mesmo você que Jesus está falando com ele. Que não precisa temer aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada. Mas teme a Jesus, a Deus, que mata o corpo e lança a alma no inferno, no cativeiro eterno.
Sabe por que que eles não podem? Porque até os teus cabelos estão contados. Você quem? Você que ama a Deus. O grande problema está aí. O ímpio também está sustentável. Pessoas que ainda não nasceram de novo aí. Estão assim, em vez de fazer tudo para nascer de novo, ele também acha que está enquadrado nisso. E como saberei que eu ainda não nasci de novo? Nasci de carne é carne. Sabe o que é carne? Sabe o que é ser carne? É viver em pecado. Aleluia. Até. Não estou a falar aqui as minhas mechas, chama-se mechas, né? Isso é muito grande, esse pode contar. Mas os fios, esse fio aqui, não sei se você está a ver. Para ele cair do meu cabelo ou da minha cabeça, tem que passar com a permissão do pai. Não é para todos, isso é mensagem dos filhos. O ímpio pensa que ele também está nisso. O ímpio morre por causa dos seus pecados. É a palavra de Deus que lhe mata. Que o salário do pecado é a morte. E a morte tem os seus atributos. Te rasgam os olhos, te arrebentam, não sei o que, te tiram as tripas, tudo isso é o resultado do pecado. E não pense que vai dizer, passou com a permissão de Deus. Qual a permissão de Deus? Deus já permitiu, não é que disse agora fazem. Você não tem proteção, pô. Todo ímpio não tem proteção. A única coisa que ainda ele alcança é a paciência de Deus. É só. A paciência de Deus em lhe esperar, quem sabe, que ele vai se converter. E essa paciência não penso que vai evitar sofrimentos. A paciência vai evitar que chegue já a hora, que lhe dá um tocaia. Sabe o que é tocaia, né? Morte. Mas, porém, sofrimentos é o pão deles de cada dia. Estão a entender? Mas aos filhos de Deus já tem esse pintinho de cabelo para cair da tua cabeça. Tem que ser com a permissão de Deus. Agora imagine esse cabelo que você tira. Não sente dor. Não sente dor. Não é como mais ou menos uma pele que você rasga e sente dor, te deixa uma dor insuportável. O cabelo não dói, o cabelo não. Só vai doer se você arrancar mais ou menos lá no colo cabeludo. Tá aleijando. Aqui você corta ele, não sente nada. É como a unha comprida. É só ter cuidado de não tocar na carne. Não sente nada, mas ainda assim, para isso sair, cair do teu cabelo ou da tua cabeça, tem que se... Vocês já imaginaram qual é a proteção que os filhos de Deus têm? Qual é o valor? Ele não somente falou da proteção e do valor. Duas coisas aqui. Falou da proteção e falou do valor. Não se vendem. Quantos pássaros? Hã? Não se vende 5 passarinhos. Não é pássaros. Tem passarinhos, tem pássaros e tem aves. Sabe quem são os passarinhos? Esses pequenininhos aí. Os pássaros já vêm aí, mais ou menos entre a rola e tal. E, sei lá se já é aquela fase, aquela nível das aves. Hein? Os pássaros, aqueles pequenininhos, fazem barulho. Até na minha terra, onde tem fome, ou então muitas necessidades, lá no mato, tem pássaro que não se come. Tem passarinho ali. O pássaro se come. Passarinho, che. Que dá náuseas. Ah, bebês sim, crianças. Nzunji. Quem é do Luiz sabe. É? Vai comer nzunji. Beija-flor. Bom, quando a fome é demais, se até gafanhoto e tudo estão a comer, ou então grilo, quanto mais aquilo. Ok? Andorinha. Esses são os passarinhos. Ele disse que mesmo assim se vende. Tem um valor. Mesmo sendo insignificante. Mas no mercado tem valor. Vai no mercado dos pássaros. Tem que vender. Hã? Agora, e vocês? Vocês têm mais valor do que esses pássaros que são vendidos com preço. Quer dizer, que estava a mostrar o valor que os filhos de Deus têm aos olhos de Deus. Agora, os pecadores não têm valor. Ovelhas de matança. Por causa dos prazeres
Hoje você deixa Deus, você estragaste a tua vida. Por causa do teu ego e o orgulho, a soberba. E acha que é alguma coisa, beleza, beleza feminina, o poder financeiro. Você não é nada, você é um renovo abominável. Você é um cadáver, você cheira mal, você está podre. Satanás não valoriza ninguém, nem os seus servos. Ele valoriza. Nem os seus servos. Ele quer lá saber. Hã? É maltratar, acabou, é matar, é destruir, pá. Eu não quero saber se você está me dando lucros, ok? O mais importante é vou te proteger ou vou deixar para você viver, para você matar mais. Mas depois, quando chegar a hora, eu também vou te matar. É assim que o diabo é. Mas Jesus não. Deus não é assim. Tendes mais valor do que muitos pássaros. Tendes uma proteção incrível, que até os vossos cabelos são protegidos, guardados, livrados, para que não caiam em terra sem Deus permitir. Pensa nisso. Mas, acima de tudo, tem que conhecer. Tem que nascer do Espírito. E assim, aleluia, tu não vais temer os que matam o corpo. Tu vais continuar a temer aquele que tem poder sobre a morte, sobre o inferno. Jesus de Nazaré. Vocês não viram? Entrou uma aventureira no Facebook, achou que essa mensagem é heresia. Ele disse assim, um profeta fala assim. Aconselhou o pessoal, não se desviem. O desviado está dizendo, não se desviem. Achou ele isso uma heresia. Por quê? Porque isso é mensagem do juízo, é fardo pesado. Eu ouvi isso no aniversário. Isso é fardo pesado. Pregar essa mensagem ao povo é fardo pesado. E Dir Macedo diz assim, o povo está a vir com o fardo do mundo. Chega na igreja, lhes entregam mais um outro fardo. Eles esqueceram que esse fardo de Jesus é suave. É leve, aliás. O jugo é suave e o fardo é leve. Óbvio? Então, para eles, os que estão a vir cheios de pecados, tem que lhes consolar e permanecer nos seus pecados. E só viverem das promessas. Só viver das promessas. Vais ficar rico, vais ir para o céu, tudo vai dar certo. As promessas é a suavidade deles. Só que a esperança demorada enfraquece o coração. Vão esperar, e nunca essas promessas se cumpram e ficam frustrados. Corações enfraquecidos. E levantam ou abrem as bocas e começam a ofender Deus, a blasfemar. É assim que está acontecendo na Terra. Por isso, o mundo está espantado, não entendeu qual é o segredo. O que era segredo já não é segredo. É conhecer a Deus. E permanecer, ou então continuar em conhecer. Conhecer e continuar conhecendo. Isto é, permanecer nele. E assim, todas as promessas. Eu vos mostrei Deus. Estou num país daqueles que matam, que têm poder para matar os pecadores. O justo não. O dono do justo tem que lhes dar poder. E não lhes deu poder, me fizeram o quê? Então, bora falar aqui. Olha para lá. Dizem que Elias gosta de zombar. Então, vamos mostrar lá fora. Olha, Pepe. Ué. Por quê? Palavra é verdade. Eu amo. Hã? Eu amo. E o mais caricato nisso tudo que você está ouvindo, vou já falar. Posso falar? Ah, vocês não entenderam. Alguém parece que deve entender. Desde o dia que eu tomei a última chave, vai ver se eu vou lhes fazer.
Eu também. Não, calma aí. Eu também. Quem é que tinha entendido isso? Tava para vos poupar, tava lhes poupar eles. Eu também tenho poder para matar e para lançar no inferno, porque eu venci a morte e venci o inferno. Bom, você vai dizer, mas há muito tempo que você fala. Não, escuta muito bem. Eu já venci a morte, mas não tomei a chave da morte. Ou tinha tomado e recuperaram. Tomei do inferno, recuperaram. Não recuperaram porque eles me venceram. Não. Nenhum poder teriam contra mim se do alto não lhes fosse concedido. Lhes foi concedido do alto que eles fugiram com. Lembre-se, né? Fugiram com o meu Yahás. Eu aí fui perseguir um rapaz, eles fugiram. Andaram com. Quer dizer, roubaram o meu carro. A minha lua que se transformou em sol. Quer dizer, não tive os benefícios, quero da morte, ou não tive a chave. Quer dizer, não tive autoridade sobre a morte, nem sobre o inferno. Agora eu tenho. Recuperei as duas chaves. Eles fugiram com ele. Fui encontrar no segundo andar. Dominei o 7. Estou a procurar. Está onde? Nada. Oh, não está aqui. Ah, está no 8. Estou aí lá. Cheguei no primeiro. Me disseram nada. Que ele não está. Não sei onde é que está. Onde é que ele está? Não, eu vou te falar, vou te ajudar. Continua somente a marchar. Não tem problema, não. Pode ser no Kitsung. Eu vou lhe achar lá. Por isso vocês viram, essa guerra foi violenta. Entenderam, né? Duas chaves estavam em causa. Morte e inferno. Fazem só brincadeira. A palavra agora se aplica também a mim. Temem aquele que tem poder para matar, quer o corpo, quer a alma. Porque eu também tenho a chave do inferno. Eu vou aterrorizar esse mundo. Vou colocar esse mundo com um terror nunca visto. Não espanto, muito mais que espanto. Vou perturbar esse mundo até exaustão. Vocês ouviram o que aconteceu aí em Cabinda? Mandaram uma mensagem. Quer dizer que esses que estavam a blasfemar já estão a ser julgados. E é nessa semana da blasfêmia. Deus não tem o culpado por inocente. Uma menina, a ser pentecostal, só não perguntei nunca no Manuel Luemba. Eu acho que não tem mais. Vai ser mais quem? É a mesma religião. Quer dizer que os pastores é que estão a lhes matar. O orgulho foi muito grande dos pentecas. Eles vão sofrer mais do que qualquer igreja. E viram o discípulo, é aluno, também estuda, é colega. Já sabe que todos vocês têm a marca da Stene, que é o mata-bruxo. Ou então a marca de Elias. Então, e ele começou a blasfemar, a desafiar, né? Ele está a dizer que ele é Deus. Hã? Ele não sei o quê. Está a dizer que ele é Deus. Quer dizer, sabendo que estava lá o rapaz, desafiou, disse que se ele mesmo é Deus, hoje me acontece uma coisa. Se ele mesmo é Deus, não sei qual é o termo que ele usou, se a mão de Deus pesa sobre mim, ou sei lá, sei o quê. E até o professor é que aconselhou ela, não faça isso, menina. Ele já falou, os famosos, viu? Essa mensagem chega até eles.
Os famosos que falaram vão perder a fama. Os ricos que blasfemaram vão perder a riqueza. Os chefes vão ser só servos. Vocês ouviram? Eu falei isso no altar. Esse professor falou isso, cuidado. Ele já falou. E a menina ainda disse, desafio. Se ele mesmo é Deus, eu quero ver. Saiu da escola, a caminho de casa, foi raptada por um delinquente que lhe estuprou. E o delinquente estava com uma faca na mão. Hã? E quase que lhe matava. Quer dizer que Deus não permitiu que ele tinha que vir contar, aprender a não brincar. Foi estuprada. Eu acho que ele estava cheio de lhamba. É um bandido cheio de lhamba. Lhe estuprou violentamente. E ele gritou e invocou todos os nomes possíveis. Jesus, por favor, me ajuda. Nada. Deus, está amarrado. Queima, queima, queima. Não, ele não falou isso. Mas no áudio disse que falou Jesus, falou Deus. Ok? Linei, põe o áudio aí. Vamos ouvir o áudio aí. Deixa nós ouvir um testemunho. Sim, mestre. A paz, mais uma vez, nosso Pai. Pai, o que aconteceu na sexta-feira, o nosso discípulo que mora aqui na igreja, ele como estuda de noite, então estava lá na escola. E como chego do conhecimento de todo mundo, estava a se falar do pai. De repente, uma aluna começou a desafiar, disse que não, profeta do nosso colega disse que ele é Deus. Eu lhe desafio com ele que se ele é Deus tem que acontecer algo de mal. Então o professor disse, olha, evita a menina. Professor disse, menina, não fala isso. Ele proibiu. Todo aquele que lhe falar mal vai perder fama, vai ter problema e muito mais ainda de tudo um pouco que o pai havia dito no live. Então, a menina ainda insistiu, desafiando. O discípulo ficou embora calado, não falou nada. No mesmo dia que na sexta-feira, logo que terminaram com as aulas, ela voltou em casa. Automaticamente apareceu um bandido, lhe violou de uma maneira. Pai gritou socorro, falou Deus, gritou Deus, 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 por favor. Deus não quer me ouvir. Deus, o rapaz ou o bandido lhe violou de uma maneira, lhe deixou. Eu desconfio até talvez lhe deixou talvez com a doença, que é um bandido que lhe violou, estava com a faca, estava para lhe matar, mas lhe poupou a vida, já não lhe matou mais. É incrível, pai. Aqui até que ela chegou na segunda-feira, mas a andar arrasca mesmo lá. E foi justamente, estava contando nos colegas, contou justamente no discípulo. O discípulo lhe fez recordar, você na sexta-feira não desafiaste o nosso apóstolo. A menina ficou espantada, ficou, meu Deus, ficou calada, ficou sem jeito. E o discípulo lhe aconselhou, olha, você até tem sorte, te pouparam até a própria vida. Então é incrível. Até nesse momento aqui, o nosso discípulo não queria falar para toda a sala de aula, ou a turma toda, para não darem conta. Já me disse que hoje mesmo vai contar a sós no professor, para que o professor também, para alertar a família, e não só, até próprio discípulo está tremendo. Ele disse que, meu Deus, vou ter que avisar, reforçar de novo, falar à família, que não se metem ali, porque ele sozinho já viveu a realidade, o que está acontecendo. E aquela menina, pai, só sei que aquela menina, não sei, só Deus. Olha, é incrível, foi altamente violada, porque estão a duvidar e as coisas estão a acontecer para outras famílias. Pai pode falar publicamente na província de Cabinda, numa escola de Bencom,
justamente no Simlambuco. Pai, até aluno, não é porque aluno, porque ouvimos a história numa pessoa. Não, o nosso, o conservo, o discípulo que vive na igreja. Isso aconteceu na sala deles de aula. Glória ao Filho de Deus. Pai, Deus seja louvado, porque verdadeiramente Elias é Deus. Muito obrigado, nosso Pai. Amém. Manele. E tem Gabinda. Tem boa lábia para contar o testemunho. Ouviu? E não inventou nada. Isso aconteceu. E só para você ver como é que esses pecadores são. Eles, quando são julgados, nem se lembram, mas é mesmo golpe do povo, né? Vê, falou mais. Isso é droga. Só se lembrou que é por causa daquelas palavras. Quando o discípulo lhe falou, por isso ele gelou, assustou, meu Deus. Ele já estava esquecida. Não é a mesma coisa que aconteceu com o padre. O padre me desafiou, disse que ele não é falso, não é nada Elias, é porque não sei quem, no parente dele. E o parente disse, ok, tá bom. Se ele não é o Elias, então que eu venha perder tudo. Mas tudo. Mas se ele é o que ele fala, então você vai perder tudo, até vai ser expulso do convento. Ah, o Polulo é doce. Eles lá vivem como príncipes, apesar da penúria. Óbvio? O padre saiu dali, foi no grupo da família. Foi queixar o parente, sei lá se é primo dele ou irmão, ou sobrinho, sei lá, o tio. E foi lá dizer, veja só, o que ele me falou, não pode... Tá com medo. Oh, então, mas você não estava a falar à toa. Quem é ele? Ele não é nada, ele é qual Elias. Ele é falso. Então, se eu sou falso Elias, está com medo das palavras do discípulo de Elias, por quê? Agora toda a família em cima do rapaz. Você, se lhe acontecer alguma coisa, você, se lhe acontecer alguma coisa, ele está com medo. Ouviu? E o rapaz também sentiu que ele ficou com medo. O rapaz ficou com medo da pressão familiar. Tá me dizer, pai, retira suas palavras. Eu disse, não retiro nada. Depois mandou mensagem. Permita só para que ele não morra. Tá bom, morrer não vai morrer. Mas vai perder tudo. O rapaz, ele sabe que se ele morrer, ele pensa isso, que vão lhe invadir na família. É mentira, ninguém vai vir. Aleluia. Amém. Brincadeira. Esses todos que estavam a fazer esse barulho todo aí, vai lá atrás deles e lhe pergunta, e muitos deles nem sabem por que ele estava falando. Ele vai te falar, epa, eu até nem sei também, passou a ouvir também. Eu nem sabia que, nem lhe conheço, nem sei nada dele. Agora, tem pessoas que sabiam o que estavam a fazer, pelo dinheiro, né? E uns estavam a ser levados pela onda do quem? Das redes sociais. Vai lá atrás dele, vai lhe dizer, pá, eu sei também o que eu falei, pá, não sei por que eu falei. Viu, a menina foi estuprada, nem sequer se lembrou que ele fez um desafio. Por isso vocês têm que falar. Você sabia disso? Se a própria pessoa, o diabo lhe fez esquecer, como quem dizer que não, ele não pode nem se lembrar disso. Agora imagine o sistema. Como eles ocultam. Eles não querem que as pessoas saibam disso. Eles não querem que as pessoas se apercebam. Nem demônio, nem Satanás, nem os tais homens, o sistema. O que eles querem é que o que Deus está a fazer fica escondido. A história se repete. Eles queriam matar Lázaro. Eles viram se Lázaro viver e matarmos só Jesus, não fizemos nada. Temos que matar os dois.
É preciso que os filhos de Deus testemunhem isso ao mundo. Porque há momentos os seres humanos também, eles despertam com factos, com atos concretos. Como esse testemunho. Tem que passar em todos os grupos. Bom, os grupos são servos, filhos de Deus. Mas também está lá infiltrados. Eles vão ter que ouvir. Veja só o que eu fiz no grupo dos ministros. Eu lhes proibi que ninguém traga aqui essas notícias. Mas eu lhes autorizei. Mas o resultado depois podem trazer. Eu fui vivo, sabia que senão eles iam entender mal o recado. Eu disse, quando começarem a sofrer, começa a me trazer, como diz aí o pastor Neto, trazem os êxitos. Claro, eu tenho que saber dos êxitos. Amém? E o Manuel Luemba já trouxe um dos êxitos. Outros vão ter o mesmo fim. Aleluia. Tunasakwela tata. Até nas redes sociais abertas tem que passar esses êxitos. Até nas abertas. O mundo tem que saber. Por isso fez bem o rapaz. Tem que falar no professor. O professor que lhe aconselhou tem que saber. O rapaz não pode ficar lá. Aqueles que estiveram lá naquele dia, fala com ele, Manuel. Os colegas que estiveram lá naquele dia, que ouviram essas palavras, eles têm que saber. Para não parecer que está a expor a colega, mas é o professor e os colegas, se é na sala, aquela sala tem que saber. É para lhes ajudar. Porque nesse momento, sexta-feira, né? Hoje é quinta-feira. A todo mundo, os diabos já estavam falando na mente dele. Tá aí, a menina tá embora. Desafiou, disse que ele é Deus mesmo. Mas tá a gatinhar, né? Tá andando a coxar. Esse bandido tá. Esse não deve ser um demônio que veio do inferno. Esse deve vir do vale. Esse não é da terra. Pode. Quem pensou nisso? Resista. Esse... Epá, é melhor parar. Ai, Jesus. Esse veio do vale. Manuel Luemba. Sim, veio do vale, só foi enviado para vir cumprir missão na terra. E esse do vale, vocês não podem imaginar. Aqueles são mais espírito que corpo. Isso que o Manel falou é verdade. Ele deixou todo tipo de doença. Você está pensando que isso é violação? Ele está marcado, morreu. Ele deixou sida. Isso não lhe engravidou. Esse do vale, quando tem engravida, gera demônio. E um gigante. Vai gerar um Nephilim. Aleluia. A vida dele nunca mais será a mesma. Totalmente destruída. Possessão maligna que você não imagine. Cativa. Não lhe doeu bem. Você não viu o que o pastor falou aí? Apareceu segunda-feira a coxar. Quando você usa mal a tua boca, pá. Tá ligado? Mande os vossos êxitos aí. Quem é que também já viu alguém que já foi ferido? Eu lhes avisei, não fale nem bem nem mal. Acharam que eles poderiam me vencer, né? Yachi, me vencer.